igual meu bispo, porque se ele não viesse, eu ia representá-lo. Pegar a viola, meu bispo aqui, dupla sertaneja, nós dois aqui. Bispo, essa igreja pode dar para o som. E o senhor é amado e querido aqui. O senhor aqui só está em casa aqui. Amém? Quem ama o bispo aqui? Amém? Deixa o senhor à vontade, sinta-se em casa. Salve de bola, alfa aqui é uma vez. Eu não gosto desse negócio de apresentação, não, sabia? E vou falar por quê? Porque eu estou em casa. Amém ou não? Amém! Pastor, quando a gente está em casa, não precisa de apresentação, gente? É ou não é? Ora, tudo bem com vocês? Que bom estar com os irmãos mais uma vez. Poder fazer o que eu mais gosto de fazer. Eu tenho, de fato, muitos afazeres. Deus tem me levado a fazer muita coisa. Pra você ter uma ideia, eu fui ordenado pastor com 18 anos. Ou seja, uns 2, 3 anos atrás. Tem programa de rádio, programa de televisão. Só de programa de rádio é 18 anos, irmão. Vocês acreditam nisso? Programa de televisão há 6 anos, todo dia, 8 horas da manhã, começa a gravar. Todo dia. Sou deputado estadual, já fui vereador, sou o líder do Atitude ainda, né? Não vou me aposentar tão cedo. Sou pai das duas crianças mais lindas desse mundo. Sou marido da gatinha mais especial que tem. Tem algumas coisinhas ali e aqui, mas o que eu mais gosto de fazer é pregar a palavra de Deus. Deus sabe que eu estou falando a verdade, então obrigado, viu, gente? Vocês têm me chamado para pregar a palavra de Deus. Amém? Então abre tua Bíblia comigo, sem mais delongas, no Salmos, de número 130. Salmos 130. Vem, todo mundo abriu? Davi, fugindo de Saul, quando você pega na Bíblia a expressão, pelo menos que os estudiosos, aqueles que fizeram a montagem do cânon bíblico, e a gente segue muita linha de Lutero que fez essa montagem que a gente segue hoje. Quando fala cântico de romagem, é Davi fugindo de Saul. Davi passou, se eu não me engano, quase 13 anos fugindo de Saul. Escondendo, vindo os filisteus, enfim. E nessa fuga, morrendo de medo de ser morto, de ser assassinado, não só ele, mas seus filhos, suas esposas, seus irmãos, porque se você pegar e estudar a vida de Davi, Davi fugiu com os irmãos, com os tios. O próprio Joabe era um tio de Davi. Então a família dele estava junto. Ele tinha muito medo do que podia acontecer. E olha esses salmos, eu vou ler todos os 8 capítulos, os 8 versículos do capítulo 130, para a gente entender um pouquinho do que eu quero falar. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Vocês podem ver que é uma oração, né? Contigo, porém, está o perdão para os que te temem. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra.
A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Agora perceba o desespero de Davi nas profundezas. E quando ele fala das profundezas, pode ser que ele estava escondido lá naquelas cavernas, que ele vivia nas cavernas, escondido de Saul. E ele tinha 400 pessoas do lado dele. Saul tinha 4.000, 5, 6, 7 mil soldados que ficavam atravessando Israel, perseguindo Davi. Sabe qual que é o tamanho do estado de Israel, do país de Israel? É menor do que Goiás. Você cruza ele em 200 quilômetros, sabia disso? Você cruza Israel em 200 quilômetros. É menor do que o estado de Goiás, o país de Israel. Então você veja o tamanho do desespero de Davi, não tinha muito lugar para esconder. E nas profundezas da alma e também do físico, ele clamava ao Senhor. E aí você? Você tem clamado a Deus nas profundezas? Nas profundezas da alma, nas profundezas do espírito, nas profundezas do físico. Todo mundo tem as suas situações, os seus problemas. Jesus foi bem claro. O evangelho verdadeiro é aquele que diz com clareza a realidade. A realidade é: no mundo vocês passarão por aflições. Aflições é falta de coisa, aflição é falta de dinheiro, aflição é doença, aflição é enfermidade, aflição é concorrência no emprego, aflição é problema familiar e por aí vai. No mundo vocês terão aflições. E dentre essas aflições que você passa, a coisa que a gente tem que fazer é clamar a Deus dentro das profundezas. É pegar a força lá do interior da nossa alma e gritar: Deus, tem misericórdia de mim. Mas fazer da forma certa. Porque quando eu clamo, e eu pego o verso 4 do capítulo 130, quando eu clamo a Deus, dentro das profundezas da minha alma, eu recebo dele o perdão. Isso, por que você está falando tudo isso? O apóstolo Tiago diz no capítulo 4, que a gente pede as coisas, verso 3, e não recebe, porque a gente pede o mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos próprios prazeres. Aí você pergunta: o que o apóstolo Tiago quis dizer com isso? No verso 4 diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, aquele que se torna amigo dos prazeres do mundo, do pecado do mundo, das consequências mundanas, se torna inimigo de Deus. Isso é gastar os seus próprios prazeres. Muitas das vezes a gente não recebe o que a gente pede, porque a nossa vida não está em perfeita consagração a Deus. Então eu tenho que pegar a força da minha alma, nas profundezas da minha alma, e começar a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quer ver uma oração que eu faço todo dia antes de dormir? É religioso, né? Religioso que é assim: antes de dormir faz uma oração, né, irmão? Antes de comer faz uma oração. Tradição, religioso. A oração que eu faço antes de eu dormir: Senhor, perdoa meus pecados. Quando eu acordo, sabe a oração que eu faço? Senhor, perdoa meus pecados. Sei lá se eu pequei de noite. Sei lá se eu pequei de madrugada. Mas o apóstolo João é claro a dizer que aquele que pede perdão a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Das profundezas da situação que você está passando, do problema que você está enfrentando, na tristeza, na adversidade que você está enfrentando, clame perdão do Senhor. Clame o perdão do Senhor, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Quando a gente não confessa, lá em Salmos, quando a gente não confessa os pecados, a mão de Deus pesa. Salmo 51, a mão de Deus pesa sobre mim e meus ossos começam a desfalecer, eu perco a força. Clame o perdão do Senhor, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. As profundezas da alma, Davi clamou ao Senhor. Aí no verso 6 ele fala um texto muito forte.
forte. A minha alma anseia. Não, eu pulei o verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Diga comigo, fala forte, tá? Eu espero na sua palavra. Aí vem a segunda coisa que eu dentro das profundezas tem que fazer. Quando eu passo por problema na minha vida, esperar na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro não, minha gente. Livro é aquilo que a gente guarda na estante. Livro é aquilo que a gente lê na faculdade. Livro é aquilo que a gente estuda. Livro, e acho que o brasileiro deveria ler mais, a gente lê muito pouco, comparado às outras pessoas do mundo, a gente deveria ler mais, mas livro é aquele livro que a gente guarda lá em casa, guarda na estante. Não, a Bíblia é manual de vida. A Bíblia é manual de vida, é roteiro a ser seguido. Na Bíblia a gente acha a resposta para tudo. Na Bíblia a gente recebe fonte de saber, fonte de inteligência, fonte de graça, fonte de sabedoria. A Bíblia é repleta de tudo, tem até história romântica na Bíblia. Tem até aventura na Bíblia. Tem até filme de terror, se você for ler Apocalipse e interpretar, né? A Bíblia tem de tudo, meu irmão. A Bíblia é roteiro de vida. É por isso que o salmista Davi fala no Salmos capítulo 1, e fala lá, né? Começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e o outro que eu esqueci. Não, aí o verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e serás como árvore plantada junto a ele. Vai por aí, eu quero parar no verso 2. Antes o seu prazer está na palavra de Deus, e nela ele medita de dia e de noite. Por consequência, ele é uma árvore plantada junto à fonte de água. A nossa vida deve ser uma vida baseada na Bíblia de dia e de noite. Nas profundezas eu clamo ao Senhor, Deus, na tua palavra eu aguardo. No que a tua palavra profetiza, no que a tua palavra fala, é que eu me baseio. A palavra de Deus diz que a oração que é feita no santuário de Deus, os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor se voltam. A resposta do Senhor é dada. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho que me apoiar nessa palavra. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 19, que se eu quiser e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz em Jeremias que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que eu desejo. A Bíblia diz em Romanos 12, verso 2, que a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz em Filipenses 4,13 que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia diz em 1 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz em Isaías 53 que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Vocês estão me entendendo ou não? Quando você estiver lá nas profundezas, lá no fundo, lembra da palavra de Deus. Lembra da palavra do Senhor. Ela vai te tirar do fundo do poço. Fala comigo assim: Espírito Santo, eu espero na sua palavra. Enche meu coração da tua palavra. Aí o salmista Davi fala assim: a minha alma anseia pelo Senhor, no verso 6. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel no Senhor, pois o Senhor há misericórdia, nele é copiosa a redenção. Interessante, né? Davi compara ao guarda que fica vigiando a noite toda, esperando no Senhor. Sabe por quê? Porque guarda naquela época, imagina o soldado naquela época.
Eles tinham que fazer uma proteção em volta da cidade. Tudo escuro, não tinha energia, não tinha farol, não tinha lanterna. Hoje um guarda de um estabelecimento, ele tem lanterna, tem câmera, que ele vê, protege tudo. Na verdade ele fica só controlando, qualquer coisa toca o alarme. Naquela época não, meu filho. Eles tinham que ficar de olho em tudo, não podia dormir, não podia ficar com sono, porque senão chegava um do nada e enfiava uma espada dele e acabava. Ou um leão vinha e o atacava, ou qualquer outra coisa. Ele tinha que ficar atento, então ele ficava desesperado com o sol raiar, porque quando o sol raiava, ele podia ver as coisas, ele podia enxergar as coisas, e o melhor, o turno dele ia ser trocado. Ele ia deixar de ser guarda. Olha a comparação que Davi faz. A minha alma espera pelo Senhor da mesma forma que o guarda desesperadamente está desesperado pela luz do dia. Isso é devoção, é desespero. Olha que devoção fantástica. Desespero. Eu tenho que ser desesperado por Deus. Nas profundezas da alma. Em vez de ter desespero pelo que está acontecendo, ter desespero por Deus. Em vez de ficar temeroso por que está acontecendo, tema a Deus. Tenha reverência por Deus. Se apegue a Deus. É igual a música, né? Se as águas... Qual que é a música? Vai. Se as águas do mar da vida... Meu tom é fantástico. Segura. As mãos de Deus. E não olhes para irmãos, essa música não é de funeral, não. Essa música é maravilhosa. Nas profundezas da vida, segura na mão de Deus, que Ele vai te tirar lá do fundo. Amém? Amém. Querido, eu fico pensando uma coisa, a gente fica prestando tanta atenção nos nossos inimigos ou nos ataques que a gente esquece que Deus é maior que tudo isso. A gente cai num buraco, a gente imagina um buraco fundo, ninguém vai me ouvir gritar, e esquece que Deus é poderoso para fazer alguém olhar para dentro do buraco e falar assim, tá aí, deixa eu te tirar daí. A gente esquece do poder de Deus, porque a gente fica prestando atenção tanto para os ataques. Querido, eu vou falar isso na conferência apostólica. Eu me impressiono, vou falar com mais detalhes lá. Se você quer ouvir, compre a sua inscrição. Mas Davi foi para a guerra com Golias de uma forma extraordinária, né? Israel contra os filisteus, quando Davi matou Golias. Os filisteus, o povo de Israel, quando viu Golias, eles ficaram tão impressionados com o tamanho de Golias, o tamanho da lança de Golias, depois você estuda lá, o tamanho do escudo de Golias, o tamanho do capacete de Golias. Eles colocaram até na Bíblia, lá quem escreveu o livro de 1 Samuel, colocou até o peso de Golias, o peso da lança de Golias, da ponta, meu Deus do céu. Olha a imaginação dos caras, da ponta da lança. A gente fica preso nisso, queridos. Vocês estão me entendendo ou não? A gente fica pensando assim, meu Deus, essa enfermidade matou 1, 2, 3, 4, 5, eu sou o sexto. A gente, todo mundo está falindo, eu vou falir também. A gente só pensa coisa ruim. Está todo mundo na minha família, todo mundo desfez meu casamento. Meu casamento tá bom, mas vai desfazer, porque todo mundo desfez. A gente só pensa que está muito nosso inimigo. Davi não pensou nada disso. Davi pensou assim, você tem uma pedra para cavar no meio da testa desse gigante e vai cair por terra, porque quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso está do meu lado. Esse gigante que tem a lança do 104 pesos, ele não passa de um incircunciso filisteu. Eu posso olhar para ele e falar assim, quem é você para afrontar o exército do teu filho? Hoje Deus, o Senhor te entregará em minhas mãos. Aleluia. Devoção. Fala, eu quero ter devoção. Eu quero ter devoção. Amém? Amém. Aí deixa eu ler. Você volta um pouquinho para trás, porque eu estou falando de devoção.
fala assim no verso 6, espera Israel no Senhor. Israel a gente sabe que é uma ilustração da igreja. Nas profundezas você precisa ir para a igreja, porque na igreja você tem força para esperar no Senhor. Amém. Quando a gente está por baixo emocionalmente, espiritualmente na vida, a gente tem que ir para a igreja. Tem gente que fica ruim, sai da igreja. Tem gente quando você fica, que as coisas acontecem de errado, aí que ele fala, vou dar um tempo para Deus. Vou tirar férias de Deus. É louco. Quando a gente passa por um problema, é que a gente tem que ir para a igreja. Quando a gente enfrenta dificuldade, é que a gente tem que ir para a igreja. A gente tem que falar, Deus, eu estou aqui e aqui eu vou clamar ao Senhor. Amém. Sabe por quê? Olha o verso 5 e 6 do capítulo 126. É um pouquinho para a esquerda. Sabe por quê? Olha, Deus está querendo falar com você, mãezinha que está sofrendo por causa do seu filho. Deus está querendo falar com você, irmã que está sofrendo por causa do seu casamento. Deus está querendo falar com você, meu irmão, que está sofrendo por causa da situação financeira que você está enfrentando. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Cada lágrima que você tem derramado diante do altar, cada lágrima que cai quando você chora por um problema que você está enfrentando nas profundezas da vida, é uma semente que está sendo semeada na casa de Deus para a sua colheita. Tem um versículo da Bíblia, até anotei aqui para falar com vocês, Salmo 56, quase que o pastor leu, que fala, eu estava lendo ele hoje, achei impressionante. Você vê como é que a Bíblia é fantástica, a gente lê ela várias vezes, às vezes o mesmo texto, às vezes o mesmo versículo, 500 vezes, Deus fala 500 vezes diferente com você. Eu nunca tinha parado para perceber esse texto. Olha como Deus valoriza, pastor Fabrício, o nosso choro. Olha como Deus valoriza as suas lágrimas. Versos 8 do capítulo 56. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu ódio. Não estão elas inscritas no teu livro? Vontade de rir do choro, né? Vou ler de novo. Olha como Deus valoriza as suas lágrimas. Olha como Deus valoriza o seu choro. Vamos ler? Olha, coloca os seus olhos aí. Contastes os meus passos quando sofri perseguição. Quando a gente sofre perseguição, Deus conta os passos. Se eu andei 1000 passos pela perseguição, Deus contou. Não, meu filho, não foi 1000 não, foi 1002. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas, as lágrimas, inscritas no teu livro, diante de ti? Irmão, quando a gente está nas profundezas, que a gente chora, e a gente chora na casa de Deus, foi para diante. Ela não tinha força, Ana gritava, só que não saía voz. Ana gritava, ela sofria tanto no choro, no desespero dela, que não saía voz. Sabe o que é isso? Ao ponto de Eli achar que ela estava bêbada, ou doida. Ela chorava no altar, não saía um som. E Deus estava contando uma lágrima, 2 lágrimas, 3 lágrimas, 4, 5, 50, 60. E estou guardando os odres no meu odre. E estou escrevendo um livro. Ana chorou porque queria um filho. Ana chorou porque estava sendo humilhada por Penina. Ana chorou porque estava com medo de perder o marido. Ana chorou porque ela servia ao Senhor. Ama, oferenda, e Deus não respondia a ela. Ana chorou porque ela era uma mulher completa. Daqui a lágrima dela, daqui a lágrima dela, daqui a lágrima dela. Está na hora de eu responder. Glória a Deus. Nas profundezas ele conta cada lágrima. E vai semeando cada lágrima. E dizendo, está chegando a hora. Está chegando a hora. Eu termino dizendo que você, nas profundezas, tem um cabra que chama a minha atenção na Bíblia, que é Jó. Não sei porque, eu estou apaixonado por esse cara.
dando para ele, agora eu estou estudando muito a história dele, porque aí depende da linha teológica, porque tem gente que acha que ele não existiu, que foi uma história, tem gente que acha que existiu. Se está na Bíblia, para mim está valendo, não precisa mais do que isso. Na teologia é feijão com arroz, não é essas coisas profundas aí, não, esses irmãos. O mesmo negócio é arroz com feijão. E meu arrozinho e feijão teológico diz que Jó é aquilo lá. E Jó sofreu demais, gente. A lista de sofrimento de Jó é grande. Você pode estar passando por diversas tragédias na vida. Jó passou por mais que você. Perdeu tudo. Perdeu dinheiro. Perdeu fazenda. Perdeu gado. Perdeu todos os filhos. Não foi todos. Todos. Tem sofrimento maior que esse? Ficou doente. Pegou provavelmente um câncer de pele. Que fedia. Ao ponto de ele ficou tão destruído fisicamente que os seus amigos do coração, quando chegaram assustados, ficaram 3 dias quietos. Não conseguiam falar. E pior, quando abriram a boca, falaram que a culpa era dele. Jó, você não presta, você não vale nada, você pecou. E Jó falou, mas eu não fiz nada errado. Você fez, sim. Pesquisa aí. Piorar a situação da casada com uma louca. Claro, sim. A Bíblia diz, Salomão diz que mulher rixosa é como uma goteira interminável na cabeça. Dói, 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 dói. E a mulher dele era tão doida que não dava a maldição a Deus. E morri. E no meio daquela situação, todo tem um versículo da Bíblia que fala uma frase de Jó, que eu quero que você declare hoje nas profundezas que você está vivendo. Jó fala assim: perdi meus filhos, perdi meu dinheiro, perdi minha saúde, perdi meu casamento, perdi meus amigos, perdi tudo. Mas eu sei que meu Redentor vive. Está no fundo do bolso, meu irmão. Está nas profundezas, está chorando. Diga comigo assim, levanta suas mãos, fecha os seus olhos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve se manifestará na terra, na minha vida, na minha família. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está nas profundezas. Que é de lá que Deus vai te tirar. Você crê nisso? É de lá que Deus vai te tirar. Você que está passando por um problema de profundeza mesmo, chega pertinho de mim aqui, deixa eu orar com você. Chega aqui pertinho. Você que está passando por um problema de profundeza mesmo. Está no fundo do poço. Pode vir, porque nosso Deus é especialista em resolver causas impossíveis. Eu acho que ele tem até uma predileção, porque Jesus, você vai estudar a Bíblia, quando Jesus curou Lázaro, ele esperou Lázaro morrer. Quando ele estava doente, era fraquinho. Eu gosto das coisas difíceis. Saiba que o seu Redentor vive. Amém. Quer dizer, levanta sua mão sobre esses irmãos. Começa a abençoar. E você que vem na frente vai imaginar a situação que você está passando, tá? A situação que você está no fundo do poço. Eu não quero que você pense em mais nada, não sei nessa situação. Você que vem aqui na frente vai falar com Deus. Vai falar, Deus, é isso que eu estou passando. É isso que eu estou passando. Olha, Jesus, quando os milagres de Jesus, se não todos, quase todos, foi a pessoa que disse, a pessoa que tomou a iniciativa, a pessoa que falou, Jesus, me cura, me liberta, me transforma. Senhor, na autoridade apostólica da igreja, em nome de Jesus, eu coloco meus irmãos diante de Ti, Pai, porque eu sei que o Senhor é o Redentor deles.
e como redentor deles, meu Pai, como guarda de Israel. O Senhor é galardoador daqueles que se voltam a Ti. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, do Senhor Jesus, do nosso resgatador, eu coloco meus irmãos diante de Ti, meu Pai, a situação que eles estão passando, te peço que em nome de Jesus, tire eles do fundo do poço, meu Pai. Tire eles do fundo do poço, meu Deus. Resolva essa situação, meu Pai, para que Teu nome seja exaltado, para que Teu nome seja glorificado, para que todos saibam que é Deus nessa igreja. Isso Deus faz em favor daqueles que o buscam. Senhor Deus, eu coloco cada vida, cada família. Declaro esse casamento restaurado, essa vida curada em nome de Jesus. Enfermidade saia desse corpo. Senhor Deus, eu declaro a vida financeira restaurada daquele que eles estão perdendo. E a vida espiritual viva, avivada. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu abençoe essa igreja. Declaro o crescimento do Senhor sobre ela. Declaro crescimento espiritual na vida de cada obreiro, crescimento espiritual nos seus pastores. Senhor, essa igreja vai romper todos os limites, porque Tu és Deus poderoso para agir. Senhor, eu abençoo a autoridade apostólica da igreja, a semana de cada um. Declaro dias de vitória, dias de realizações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Quem recebeu de Deus aqui? Quem vai sair daqui avivado, transformado? Bem, vamos orar pelo bispo Fábio? Pelo nosso deputado? Ergue as suas mãos para cá, por favor. Eu estou querendo ser candidato a deputado federal. E há muita coisa acontecendo em Brasília que vem contra os nossos valores como igreja, como pessoas e como família. Eu acho que nesses 10 anos de mandato eu pude provar que eu dou conta de brigar com gente assim. Agora eu queria que você estivesse orando por isso também. Quem assume esse compromisso aqui? Diante de Deus, né, gente? Quem assume o compromisso de orar? Amém? Pega as suas mãos para cá, por favor. Senhor Deus, na autoridade que o Senhor dá ao Teu Filho, Senhor Deus, nós abençoamos a vida do bispo Fábio e declaramos a proteção sobre ele, sobre a sua família. Tudo aquilo que o inimigo intentou contra a vida dele, ou alguém dispensou, está caindo por terra em nome de Jesus. Os teus sonhos, os teus projetos vão romper sim, porque a glória e o poder do Senhor é sobre a vida do bispo, é sobre a vida da sua família, onde os teus caminhos estão guardados, onde toda amarra, a inveja, o orgulho, toda situação adversa e contrária está sendo colocada por terra em nome de Jesus, porque o teu filho serve ao Senhor, o teu filho clama a ti, Senhor, e dos céus o Senhor vem ao encontro dele, dizendo a ele que é filho amado, querido e protegido, livre de todo e qualquer ataque, em nome de Jesus. Assim abençoamos na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas. Eu vi o senhor bem muitas vezes, né? O senhor já é de casa, né? Venha mais vezes. Amém? Nós estamos encerrados. Se você desejar uma oração específica, pode